daquele que o criou. Sabia disso? O mundo como está é inimigo daquele que o criou, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tiago 4,4. Infiéis, não sabei que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é sério. Porque se eu disser que Gênesis, aonde nós estamos lendo, está escrito nessa palavra, não é a verdade, eu sou inimigo de Deus. Eu estou chamando Deus de mentiroso. Isso é sério. Porque às vezes existem pessoas dentro da igreja que dizem, não, isso é figurativo. Não é bem assim, não. É o que eu já ouvi. Isso é sério, porque eu estou dizendo que não é bem assim o que diz Deus, não. E o interessante é que nós nascemos não sabendo nem de onde vem, nem de onde, e nem para onde vamos. E nós temos a ousadia de dizer que essa palavra, às vezes, é figurativa, ou é histórica, ou é simbólica, como eu já ouvi. Então, se eu me torno amigo do mundo, se eu concordo com o mundo, eu sou inimigo de Deus. Obrigado, meu irmão. Você pode perguntar, por que lembrar que o mundo é inimigo de Deus para falar de Bereshit? Muito simples. O homem que Deus criou e colocou neste mundo entrou em rota de colisão contra Deus. Não é uma batida muito boa, não, né? Equivale a uma batida de um caminhão, daqueles caminhões bem grande carregado, com uma bicicleta, em alta velocidade. Então não é uma boa rota. Aconselho a você, se você tem amor à sua saúde, não fique inimigo de Deus. Mas o homem no estado que está, ele está em rota de colisão com Deus por causa do pecado. E este homem que foi criado por Deus virou seu inimigo ferrenho. E como ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por meio deste conhecimento adquirido no mundo, por observação própria e carnal, e por este conhecimento criou um Bereshit pessoal, um Gênesis, ou seja, um princípio próprio e pior, excluindo o próprio Criador. Percebeu que é isso que nós temos aí? Não é? Existem cientistas que dizem que não há lugar para Deus. Veja o que um dos cientistas mais conhecidos do nosso tempo, Stephen Hawking, eu não sei se pronuncia assim, mas acho que é isso mesmo, o sobrenome dele é Hawking, né? Já falecido, afirmou: não há lugar para Deus nas teorias da criação do universo. Esses são os homens que nós seguimos. Não sei se a ciência segue. Não sei se vocês já ouviram falar de Michael Mayor. Ele é o descobridor do primeiro exoplaneta. É novo, não é? Isso é recente. Exoplaneta. Planeta fora do nosso sistema solar que orbitam outra estrela. São planetas rochosos. Esse rapaz, esse moço, esse cientista, foi o primeiro a descobrir um. E ele foi recebedor do Prêmio Nobel de Física em 2019, você pode pesquisar. Ele disse, ao responder uma pergunta de uma matéria do El País, para mim não há lugar para Deus no universo. A mesma coisa que o cientista inglês. A chamada teoria da evolução, desde que foi formulada em 1859, quando o naturalista britânico Charles Robert Darwin publicou A Origem das Espécies. A teoria da evolução tenta jogar por terra a verdade descrita na Bíblia. É isso que ela faz. Ou você acredita em Darwin,
ou você acredita na Bíblia. Não dá para mesclar a coisa, entende? Porque são coisas opostas. Em Bereshit, de que a vida foi criada por vontade divina. Então ele desmente isso. Homens que não puderam nem reter suas próprias vidas, pois já morreram, negaram com suas teorias o que o Criador nos revelou. Eles nem conseguiram reter a vida deles. Mas eles, antes de morrerem, falaram grandes bobagens. E a humanidade acobertou isso. Mas eles não conseguem nem reter a vida deles. Eles não sabem nem de onde eles vieram, nem para onde eles vão. Eles estudam aquilo que é visível. Mas a Bíblia diz que aquilo que é visível não foi feito daquilo que é aparente. O que aparenta ser não é. E eles afirmam com toda a arrogância possível. Veja o que diz o Salmo 22, 29. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante eles, os que não podem reter a sua vida. Sabe o que esse Salmo está dizendo? Que todos esses homens se prostrarão diante do Todo-Poderoso e terão que engolir toda a mentira que eles espalharam sobre a face da terra. Glória a Deus. Todos eles. Eles negam aquele que criou a vida e pode preservá-la. Salmo 30, versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma do Seol, conservaste-me a vida dentre os que descem a cova. Só Deus pode preservar a vida, homem nenhum. Nenhum de nós tem capacidade de reter a vida, nenhum. É igual água na mão, se você joga água na mão, você retém? Pois é, nós temos vida, mas nenhum de nós pode reter a vida. Sabe como é a gênese dos inimigos de Deus? Eles excluem a Deus. Começa com a teoria do Big Bang, de que o universo começou a partir de um ponto extremamente denso e que ao explodir criou o cosmos em expansão que conhecemos. Pergunta, por que explodiu? Então tem Deus, só Deus sabe. Então Deus existe? Porque se eu não tenho uma resposta para isso, eles não têm uma resposta para isso. O que provocou a explosão? Ninguém sabe. Foi o acaso. Bilhões de anos. Isso é uma resposta científica? Explosão, na verdade, por experiência e cientificamente comprovado, gera caos e não coisas organizadas como podemos observar o universo. Por que eles dizem que houve uma explosão? Porque eles detectaram que o universo está em expansão, mas teoricamente eles acreditavam que o universo estava em expansão, mas perdendo a sua força de expansão. Igual uma explosão. Você coloca um monte de coisa aqui, uma bomba no meio, explode. No momento da explosão, as coisas são lançadas para fora e aquilo vai perdendo a força e cai. É o natural de uma explosão. Só que quando eles foram medir, o universo está em expansão e aumentando a sua velocidade de expansão. Então não foi uma explosão. Aí eles estão descobrindo energia escura, matéria escura, uma série de coisas. Nós não vamos entrar em detalhe aqui. Outra questão, como que uma explosão que naturalmente gera caos pode gerar um universo tão organizado como este? Porque nós vemos lei no universo. A mesma lei que nós vemos aqui na galáxia, na nossa galáxia, eles conseguem observar nas galáxias mais próximas da Terra. Difícil compreender que uma explosão gera alguma coisa organizada, né? Equivale a você dizer que você põe tijolo, cimento, água, cal, ferro
bota uma bomba, explode e sai uma casa. De 7 andares, quarto, sala, banheiro, tubulação. E aí você vai ficar explicando, como é que essa casa se formou? Se você tiver assim, sei lá, andando num campo muito vasto, sem nada, e de repente você chega, sei lá, numa casa, não tem ninguém. Mas você entra na casa, a casa está limpinha, o fogão está direitinho, as panelas estão no lugar, os copos estão limpos. Você entra nos quartos, estão bem dobradinho, a coxa, o travesseiro no lugar, não tem nada fora do lugar. O que você imagina? Tem alguém. Então, se a gente tirasse todo mundo da terra e chegasse aqui, visse os bichos, fruta, oxigênio na medida certa, etc, etc, o que você ia dizer? Tem alguém aqui que arrumou esse negócio. Pois é. É impossível que a ciência esteja tão cega a ponto de basear os seus conhecimentos numa coisa que ela nem sabe se é verdade. Só, gente, só para você entender, ninguém explica porque a atmosfera da Terra não é tóxica como os outros planetas. Ninguém explica. Eu acho que o percentual de oxigênio, por uma medida que eles têm, é 24% em toda a Terra. Ninguém sabe por quê. Isso não muda. Por que a atmosfera da Terra não é tóxica? A atmosfera em Marte é. Ninguém sabe explicar. Nem eu, nem vocês. Mas se nós compreendermos a Bíblia, nós sabemos explicar. Como esses gases só se juntaram na Terra? Tem muita pergunta, gente. Ninguém sabe. Não preciso dizer que a atmosfera terrestre protege a vida humana. É interessante. O homem não foi feito para viver em Marte. O homem foi feito para viver na Terra. Nós vamos ver isso. E como apareceu a vida na Terra? Esse é o grande questionamento. Aí, como a coisa aconteceu por um acaso, procuraram na terra, debaixo dos morros, debaixo da cama, debaixo de tudo quanto é canto, não achou a origem da vida. Aí a vida veio de onde? Do universo. Mas como ela chegou aqui? Meteoros. A Terra foi sendo bombardeada de meteoros, parará, parará. Mas para pensar numa coisa, isso é dito aí, está nos livros. Está nos livros. Mas o interessante de tudo é que a pessoa não para pensar. Porque eles disseram que a vida foi semeada na Terra porque veio um meteoro, né, foi atingindo a Terra e tudo, e nos meteoros vieram o princípio da vida, né, o tijolo, o vital. Isso. Agora eu pergunto para você, como é que a vida foi parar então no meteoro? A gente continua com um problema. De onde saiu esse meteoro? Vamos então na origem desse meteoro. Pois é. E aí tem um monte de teoria que sempre tem que ter outra teoria, que tem que ter outra teoria, porque isso não tem fim. Ainda que eu aceite, a vida vem de Marte. Tudo bem, está estabelecida a vida, veio de Marte, legal, bacana, lindo, mas como ela foi parar em Marte? Não vai ter fim, gente. Se você disser para mim que tem 1 bilhão de planetas no universo, você vai ter que andar esses 1 bilhão de planetas e não vai encontrar a origem da vida. Agora, como que a vida apareceu na Terra? Darwin vai resolver o problema. Os organismos inorgânicos viraram orgânicos. E vão se desenvolvendo e fazendo mutações genéticas. Meu irmão, mas a Terra não era muito quente que eles falaram? Não fervia a Terra, não era abafada a Terra, não era muito quente, tinha muito raio, tinha fogo, tinha vulcões, etc, etc. Como é que esse material orgânico sobreviveu, visto que esse vírus que está matando o homem aí, se sair do corpo do homem com a temperatura ambiente, ele morre? Que
Que diacho de matéria orgânica é essa que suportou tanto calor assim? Eles não te vão te explicar. Geralmente eles vão dizer, foi bilhões de anos. E mutação genética, então, com a perfeição. E quando essas mutações genéticas alcançam um diferencial do primeiro organismo, ele passa a ser uma nova espécie. Sabia? Fez uma mutação, ficou diferente do anterior, então é uma nova espécie. Até chegar nos animais atuais e no homem. Como isso é uma coisa um pouco bizarra, a gente bota aí milhões, bilhões de anos e resolvemos o problema. Porque você pergunta, esse é bilhões de anos. Pô. E por que não está desenvolvendo de novo? Ou seja, fruto do mero acaso. Foi um acaso. Por que não desenvolve? Por isso que eles acham que existem outros planetas que desenvolveram a vida. É por isso que eles estão procurando. Mas mesmo que eles digam que desenvolveu em outro planeta, como é que a vida chegou lá? Por um acaso também? Vai viver assim. Não é? Não existe um autor da criação. Ela existe, sabe lá por quê. Darwin propôs que as espécies podem mudar ao longo do tempo, que novas espécies surgem de espécies pré-existentes e que todas compartilham um ancestral comum. Foi um organismo que foi tendo variação genética, aí esse aqui teve duas variações, então criou dois troncos, esse aqui já distanciou desse, criou mais, e aí foi se ramificando e gerando espécies diferentes. Como? Por um acaso. Difícil, né? Sabe lá como aconteceu isso? E pior, e isso me entristece, existem pessoas dentro da igreja que creem neste absurdo ou tentam mesclar isso com a palavra. Isso é um absurdo. São duas coisas opostas. Uma está dizendo que um Deus criou, a outra está dizendo que tudo foi por um acaso. Não tem como você juntar essas duas coisas. Não é? Se você crê em Yeshua, você exclui esta Gênesis louca sem nosso Pai Celestial. Se você crê, se você fala que crê em Yeshua, meu irmão, você está dizendo, não, isso não existe, isso é loucura. Se você crê nessa Gênesis humana, você está dizendo, não, a Bíblia não é verdade. É isso que você está dizendo. Mas eu acredito muito, acredito outro. Nem Yeshua gosta de meio termo. Yeshua diz que aquele que está no muro, ele quer o morno quente. Porque ele não quer morno, ele quer quente ou frio. Porque o frio pode ficar quente, não é? Mas o morno não sabe se quer ser morno nem quer ser frio, então ele vomita. Então não tem como juntar essas duas coisas. Não podemos aceitar a coexistência disso. Porque essas duas coisas são contrárias. Agora vamos ver a Gênesis verdadeira que começa identificando o autor da criação. Enquanto uma está dizendo que o Criador é o acaso, poderia não ter dado certo. Aí eles chegam em Marte e falam, a vida não deu certo em Marte, porque o acaso lá deu o vento bateu, desviou alguma coisa, deu tudo errado. Aqui não, o vento não bateu. Não é? A criação não existe por uma explosão sem sentido, e sim por vontade e autoridade de um Deus vivo. Veja em hebraico Gênesis 1:1. Olha que bonito. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Traduzindo para o português, fica assim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira fase da Bíblia Sagrada. Ela não deixa dúvida de quem criou todas as coisas. Ela já vem logo dizendo o autor. Para quê? Para você não ter dúvida. Porque podia dizer, e aí apareceu o céu, aí apareceu, e lá no final dizer, quem fez aparecer? O Deus Todo-Poderoso. Ele não faz assim. Ele diz, eu sou o autor de todas as coisas. Amém. Já tirou logo a dúvida. Rafael, tem alguém que criou todas as coisas? Tem. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não se escondeu.
ele foi claro no que ele disse. Porque essa é a primeira frase da Bíblia. E não poderia ser mais apropriada. Qualquer pessoa que desejar saber quem é Deus, encontra uma resposta clara e direta já na primeira frase das Escrituras, ao dizer: no princípio criou Deus. O texto bíblico também declara a eternidade de Deus. Quando Deus iniciou a obra da criação, nem mesmo o tempo existia. Tem uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, é que Deus não está incluído no tempo, porque tempo é criatura de Deus. Se Deus estivesse incluído no tempo, o tempo era maior que ele. Concorda comigo? Se ele está sujeito ao tempo, então o tempo é Deus, não é ele que é Deus. Então, ele não está sujeito a tempo. O tempo é o homem que está sujeito. Então, o texto bíblico que diz assim, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aí tem gente que pensa que Deus, quando faz uma coisa em um dia, que um dia para ele é 1000 anos. Você está dizendo que ele está sujeito a 1000 anos, meu irmão. O que ele quer dizer é que o que é um dia para mim, ou 1000 anos, para ele pouco importa. Porque para ele, um dia seria como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Porque o tempo não tem efeito sobre ele. É ele que criou o tempo. Não foi o tempo que o criou. Amém? E uma coisa na Gênesis dos inimigos de Deus é que o tempo que determina as coisas. Eles ficam falando que não tem Deus, mas tudo é milhões de anos. Como é que o material orgânico virou inorgânico? Milhões de anos, com raio, com isso. Então o Deus deles é milhões de anos e os raios, e sei lá, a temperatura. Porque não foi isso que criou para eles? Então isso é Deus deles. Amém? As coisas. Isso, na realidade, não é nada além da idolatria que nós vemos dentro das igrejas, desses tempos pagãos aí. É a mesma coisa. Só que tem um ar científico, de inteligência. Só que o tempo é o Deus deles. Porque o tempo resolve tudo, não resolve? Deus não resolve tudo? O tempo resolve para eles. Responde tudo. Não é verdade? Nesse princípio, somente Deus existia, ou seja, somente Ele é eterno. Ele é de eternidade em eternidade. Deus é o Criador do universo e de tudo que existe, visível e invisível. A parte da criação invisível, a ciência humana não alcança. Alcança? Não alcança. A ciência humana só alcança a parte material visível. Que veja que este Deus se revela como o Criador dos céus e que desenrolou estes céus. Os homens agora que observaram que o universo está em expansão e por essa observação concluíram que em um momento alguma coisa explodiu. O próprio Criador diz que desenrola os céus. Muito antes do homem conseguir ver isso, Deus, o Criador, já havia revelado aos seus servos, os profetas. Quando isso foi revelado por Deus ao profeta Isaías, o homem não tinha nenhuma capacidade tecnológica para fazer avaliação ou observação disso. Tinha. Se você olhar hoje à noite, vamos supor que não tenha uma nuvem, que você esteja num lugar onde não tenha muita luz, e o céu esteja limpinho, e você pode ver todo o universo. Por um acaso, você consegue ver que o universo está em expansão? Você vai olhar para nós aqui na Terra, parece até que ele está parado. Inclusive, antigamente é o que eles achavam, porque a observação era essa, está tudo parado. A estrela de ontem está na mesma posição, na mesma hora, nessa noite, como teve na noite passada. Então, para mim, algo está mexendo, mas não é o universo. É a Terra. Para nós é a Terra. Não é? Porque tem um dia, tem a noite. Mas na mesma hora, na noite e amanhã, se o céu estiver aberto, eu vou encontrar a estrela na mesma posição, na mesma hora. Tanto é que eles usavam as estrelas para se locomover em deserto, em oceano. Porque na hora tal, aquela estrela está sempre naquela posição. Então a impressão que nós temos é que aquilo está parado. Amém? Mas Deus revelou aos profetas que o universo estava
desenrolando. O que é desenrolar? Expandindo. E qual é a teoria da relatividade de Einstein? É que o universo é uma colcha. O tempo e o universo é uma colcha. Não se fala na teoria da relatividade como é que chama? De atração dos corpos, a gravitacional. É a deformação do tecido do espaço pelo peso daquele corpo. Então, é como se você tivesse um lençol esticado, colocasse uma bola, o que faz? Faz isso, não faz? Então, a atração da gravidade é a deformação do tecido do espaço. Aí atrai o que é mais leve. Não é assim que acontece? Então, é isso que eles dizem. Agora, olha o que Deus diz em Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou. O que é desenrolar? Expandir. Expandir. Ah, Rafael, mas ele não usou a palavra expandir. Mas a palavra expandir é nova, meu irmão. Ó, desenrolou e estendeu a terra e o que dela procede, que é dar respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Veja também Isaías 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus. Ele não pediu ajuda a ninguém. Sozinho ele estendeu os céus. Maravilha. O Einstein estava errado? Não. O universo está em expansão. Deus está desenrolando o universo. E a ciência gastou bilhões de dólares e anos a fim para poder observar uma coisa já revelada por Deus aos seus profetas. Se eles tivessem prestado atenção no que Isaías falou, já sabia que o universo estava em expansão. Não precisava gastar milhões de dólares, porque Deus entregou de graça para aqueles que creem. A ciência humana também teme que o universo pare de expandir, pare de desenrolar. E a própria palavra fala que vai. Veja essa reportagem que eu tirei. Físicos calculam novamente o tempo em que o universo vai parar de se expandir e entrar em colapso, o que acabaria com toda a matéria em seu interior. E previram que isso irá acontecer ao mais aproximadamente 10 milhões de anos. Porém, o verdadeiro Criador de tudo isso já nos revelou o que ele fará acontecer com o universo atual por sua própria vontade. Você quer ver? Ele vem revelando isso a seus profetas há muitos anos. Isaías 34, de 1 a 4. Eu acho que Isaías era um cientista cosmológico, porque Deus revelou cosmologia para ele, que é um nome novo, viu, gente? Isaías 34, de 1 a 4. Chegai-vos, nações, para ouvir, ouça, ó, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto ele produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele determinou a sua destruição, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arrojados, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército dos céus se dissolverá, e o céu se enrolará como um livro, e todo o seu exército desvanecerá como desvanece a folha da vide e da figueira. O que Deus está falando? Que foi Ele que está desenrolando o universo. E é Ele que vai tornar a enrolá-lo. E vai desfazer tudo.
vai desfazer a Terra, vai desfazer a Lua, Marte, o Sol, a maior estrela que tem, que nós não conhecemos, os buracos negros que nós estamos conhecendo agora, a matéria escura, se ela existe, a energia escura, seja lá qual energia é. Ele vai desfazer tudo em fogo, porque ele vai enrolar o universo todo novamente. Rafael, mas ele só falou isso para Isaías? Não, meu irmão, Hebreus 1, 10 a 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanece. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e qual manto os enrolará. Olha aí, ó. E como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. O universo vai acabar, mas ele não. Glória a Deus. Isso é bom, né? A ciência está errado com esse medo? Não. Só que não é por um acaso, não é 10 milhões de anos. É no dia em que Deus quiser. Sabe quem estudou cosmologia? Um pescador. É, Pedro. 2 Pedro 3,10. Olha aí, ó. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. João também, 17 anos, ficou velhinho. O Senhor ensinou cosmologia a ele. Apocalipse 6,14. E o céu recolheu-se como um rolo. Ah, Rafael, mas aqui na Bíblia está um livro. Meu irmão, um livro naquela época era assim, ó. Enrolar e desenrolar. Amém, meu irmão? Então, como um rolo que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Precisava mandar foguete, precisava gastar bilhões de dólares para saber se está escrito isso. Eu sei que vai acontecer e você também sabe. Visto que o ser humano sempre teve necessidade de entender o ambiente que vive por causa do pecado, tentou entender também onde e como a Terra está fundamentada. Sabia disso? Agora não, mas antes do homem subir ao espaço, vamos ficar imaginando, onde é que a Terra está? O que é isso que nós pisamos? Ninguém sabia. Então você sabe que muitas coisas foram criadas, né? Muitas teorias. Então o homem tentou também entender o fundamento da Terra. Algumas sociedades antigas acreditavam que a Terra era sustentada por animais, como os hindus, que diziam que a Terra era sustentada por elefantes, e elefantes, por sua vez, eram sustentados por uma grande tartaruga. Vocês estão rindo? Eram pessoas inteligentes. Hoje é que eu estou rindo, mas na época a coisa era séria. E ai que você se dissesse que a tartaruga morreu, eles te matavam. Você não podia dizer que não. Ninguém sabia também. Agora, quem ficava debaixo da tartaruga? Não precisa nem saber. Pode ser. Aí as teorias eram criadas. Eu sei que você está rindo, achando isso ridículo, gente. Mas há 600, 700 anos atrás, e olha, tem coisa que você fala hoje por causa disso. Você quer ver? Eu vou dizer para você. Tem até nome dessas coisas que a gente usa como normal, mas é fundamentado nesse conceito. Ó, isso foi os hindus. A pergunta que fica é, mas quem sustenta a grande tartaruga? Não vamos nem tentar responder, não é verdade? Para os gregos, olha aí, ó, a terra era plana. O que a gente dentro da igreja está dizendo aí, hein? Que a terra é o quê? Meu irmão, isso é horrível, né? Tem muita gente na igreja dizendo isso. Agora, ó, para os gregos a terra era plana, e sabe quem sustentava tudo? Um titã chamado Atlas. Você usa ou não usa o nome Atlas? Sim. Vem disso. Por que Atlas é o mapa do mundo? Porque, para os gregos, e a sociedade grega dominou o mundo, então, para o grego,
o mundo era sustentado pelo titã Atlas. Por isso que o mapa mundi chama Atlas. Por isso que eu não gosto de chamar de Atlas. Eu chamo de mapa mundi. Então, o titã Atlas sustentava o mundo nas costas. A pergunta que fica de novo é: quem sustentava Atlas? É bom nem perguntar para não receber uma resposta, não é verdade? Hoje, o homem com sua tecnologia, que possibilitaram as viagens espaciais, pode observar que a Terra está no vazio, ou seja, no vácuo do espaço, sobre nada. Na verdade, o homem gastou bilhões de dólares para ver isso. O homem só viu que a Terra era redonda foram os russos, viu, meu irmão? Yuri Gagarin, que ele, naquela corrida espacial, a Rússia conseguiu mandar um homem para o espaço antes, e ele olhou e viu a Terra redonda e azul, ou azul e redonda. Até então ninguém sabia nem a cor da Terra, gente. É porque para a gente hoje é normal, mas para eles não era. Eles não viram. Primeiro a ver a Terra de fato, que ela era redonda, porque antes era cálculo. Visualmente foi Yuri Gagarin. Amém? Não foi Estados Unidos, não. Foi Yuri Gagarin, foi a Rússia. Então, e eles viram que a Terra estava no vácuo. Rafael, mas a Bíblia não fala vácuo. A Bíblia fala vazio. Meu irmão querido, a palavra vácuo é coisa nova. Não tinha na época. E vácuo, na realidade, é um vazio mesmo. Rafael, eu vejo lá na Fórmula 1 o cara atrás, aí o repórter fala: ih, o cara pegou o vácuo dele. Não existe vácuo na atmosfera, meu irmão. Pegou o turbilhonamento por causa do movimento do carro muito veloz, faz o quê? Massa de ar se movimentar com uma rapidez muito grande, e o carro que está atrás é puxado por aquele redemoinho ali. É isso que acontece, não é vácuo, né, meu irmão? Ah, mas eles dizem que é. Eu sei, tadinhos. Mas não é não. Isaías já não falava da redondeza da Terra? Falava, vou dizer. Falava. Jó, por sua vez, Jó deve ter ido no espaço para ver isso. Ó, Jó 26:7. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Os povos diziam que era tartaruga, que era um titã. Titã era um deus que sustentava a terra. Mas Jó já sabia que a terra estava no vazio. Mas o que era vazio? Nós não sabíamos o que era vazio. Não é vazio de você falar assim: Rafael, tem alguma coisa na caixa? Você, não, está vazia. Não é isso não, meu irmão. É vazio de tudo, de ar, de qualquer coisa. O universo está vazio. Ele é vácuo. Deu para entender? Ele é nada. É difícil de entender. Não existe. Glória a Deus. Deu para entender? Haja visto, gente, vocês têm que fazer pergunta, hein? Haja visto que você vê assim os caras subindo pro espaço, aí você olha, o espaço é negro, mas está de dia. Os foguetes estão subindo de dia, mas o espaço é negro. Você não pergunta isso não, gente? Eu faço essas perguntas. Eu fico curioso com essas coisas. Mas como é que é escuro se o sol está chegando aqui? Pois é. O sol é onda. O sol não, né? A luz é onda. Ela precisa de um corpo para se chocar, para ser refletida. Deus é tremendo, né, meu irmão? Até o calor. Fica todo mundo dizendo: pô, você vai morrer queimado lá em cima. Não. É frio. Porque calor é onda também. Precisa de um corpo para chocar. Deu para entender? Para se chocar, né? E a vida sobreviveu no meteoro. Pois é, muito interessante essa vida poderosa, né? Então, Deus já tinha revelado para Jó. Veja também Jeremias 10:12. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Deus está sempre falando que estendeu os céus, que desenrolou os céus. Está sempre dizendo, só que ninguém acredita. Nosso Deus revela que criou a constelação Ursa Maior, o aglomerado das Pleiades, que é um aglomerado aberto de estrela visto no hemisfério norte,
na constelação de Touro e a constelação de Órion. Ou seja, criou todo o universo. Veja em Jó 9:5. Jó já sabia disso, gente. Eu acho que Jó ia ser um cientista muito inteligente, ia ganhar o prêmio Nobel. Porque ele ia dizer, gente, a Terra está sustentada no nada, no vazio. Os caras, não está não sei o quê. Ia lá o foguete, Jó estava certo. Então vamos chamar, sei lá, essa nave que nós estamos mandando de Jobabe. Para lembrar dele, porque ele que acertou. O vazio de Jó. O vazio de Jó, porque ele que acertou. Tá vendo aí, ó, Jó 9:5-10. Ele é o que remove os montes sem que o saibam. Olha, ele nem fala para ninguém. E os transtorna no seu furor, o que sacode a terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem, o que dá ordem ao sol e ele não nasce. Ó, que poder, hein? Para Deus dar uma ordem e o sol não nascer, tem que acontecer o quê? Tem que parar o universo inteiro, meu irmão. Ele não pode parar a terra, porque se ele parar a terra, vai passar o sol vazado assim, a terra parada aqui, tudo vai embora. Se ele parar o sol, a terra vai passar vazada com todas as estrelas. Então, para ele parar, como ele fez com Josué, o sol, ele tem que parar todo o universo, meu irmão. Olha que poder esse Deus tem. E você está preocupado se ele vai abrir porta de emprego para você ou não. Meu irmão, fala sério. Ele para o universo, você está preocupado com isso? Confia no Senhor e entrega teus caminhos a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Então, ó, o que dá ordem ao sol e ele não nasce, o que sela as estrelas, o que sozinho estende os céus, repetiu, e anda sobre as ondas do mar. Por isso que Yeshua andou sobre as ondas do mar. Tem uma razão. E andou sobre as ondas do mar, o que fez a Ursa, o Órion, a Pleiades e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas que não se pode contar. Meu irmão, é porque ninguém presta atenção. Ó, que ele fez as recâmaras do sul. Você acha que eles conheciam o Polo Sul ou o Polo Norte? Polo Norte e o Polo Sul. Será que Jó sabia que tinha gelo lá? Que era um quarto que guardava gelo? Hein? Como é que a gente guarda gelo, né? Na recâmara? Recâmara é um local fechado. Ele está dizendo aqui que fez uma recâmara, um lugar que tinha gelo lá em cima. E, gente, pasmem, os gelos aqui e o gelo aqui esfria a terra. Porque dentro da terra é uma fornalha. Viu o vulcão lá que explodiu? Mas isso aqui e isso aqui mantém e regula a temperatura da terra. Por um acaso, claro. Inclusive, nosso Deus diz para procurá-lo, pois Ele é quem criou todas essas maravilhas. Amós 5, versículo 8. Procurai aquele que fez a Pleiade e a Órion. Ele está mandando você procurá-lo. E torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e os derrama sobre a terra. Yud-He-Vav-He é o nome dele. Procura ele. Rafael, quem que criou? Foi um cientista. Não, meu irmão, não foi cientista nada. Foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Procura ele. Veja como o rei Davi confirma tanto os céus e que a terra foram criados juntamente por nosso Deus, no Salmo 8,3. Quando contemplo os teus céus, ele nunca diz o teu céu, os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, que é o homem para que te lembre dele. Diante de uma obra, a gente não tem noção, cara. Você fica vendo a lua,
Você fica pensando assim, a lua é pequena. Meu irmão, a lua é imensa. Nós somos assim. Você já imaginou o que é uma estrela com 750 milhões de envergadura, de circunferência, diâmetro? Você imagina isso? Eu não. A gente não é nada, porra. Que silêncio. Se sentiu uma mosca, né? Por isso que ele está falando que é o homem, para que te lembre deles. Veja o Salmo 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. A Gênesis verdadeira continua no versículo 2, dizendo que num primeiro momento a terra era sem forma e vazia. Tem muita gente que trabalha em cima disso, porque tem um texto não sei se é em Jeremias, Zacarias, que diz que Deus não cria nada sem forma e vazia, mas isso aqui está dizendo, está parado num momento onde a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Vou fazer uma perguntinha de prova. O que é o abismo? Lugar sem fundo. Sim, mas como é que nós chamamos o abismo hoje? Universo. É porque Deus chama de abismo. Nós demos outro nome. Universo. Isso significa que nesse estágio da criação, a Terra, primeira a ser criada no universo, ainda não estava em sua forma final e era inabitável, bem como o próprio abismo que hoje chamamos de universo. Amém? Deus chama de abismo. Ainda não tinha nada, só trevas. Deus estava no processo inicial de sua criação. Então o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso significa que Deus foi quem trouxe ordem e forma e transformou a terra em um lugar apropriado para receber a vida que ele iria criar. Deus criou todas as coisas num total de 6 dias e no 7º descansou. Mas quero falar hoje do 6º dia, aonde o homem foi criado, aonde nós fomos criados. Porque às vezes a gente olha assim, o homem foi criado, mas a gente não olha para a gente, né? Fomos nós que fomos criados no 6º dia. Gênesis 1, 26 a 27. E disse Deus, façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Oi. Não é homem e mulher os criou, é macho e fêmea. O homem é macho e o homem é fêmea. Eu sei que isso causa um transtorno em muita gente, mas a palavra de Deus diz que o homem é macho e o homem é fêmea. Todos nós somos homens, sendo que uns são machos e outros são fêmea. É muito clara a Bíblia nesse aspecto. Às vezes, quando Deus está falando homem, Ele não está falando do macho. Tem muita gente que pensa que está, mas não é. Homem é a espécie que contém o macho do homem e contém a fêmea do homem. O interessante, meu irmão, é que quando Deus criou a vegetação, você pode olhar na Bíblia depois, Ele ordenou a terra que as produzissem. Interessante. Deus falou para a terra, produz aí, terra. Você nota que a terra não falou o quê? Simplesmente produziu aquilo que Deus queria. Então, se a gente fosse escrever um livro daquilo que Deus mandou a terra fazer, meu irmão não teria livro, porque Ele criou a raiz, Ele criou a semente, que contém lá o gene que vai, segundo a sua espécie, aquela semente só vai nascer manga mesmo. Não adianta você plantar a manga querendo maçã. Não é verdade? E o interessante de tudo, que eles pegam os mesmos elementos da terra.
Então a árvore, a planta, é uma fábrica de produção daquela flor, daquela fruta, que é com aquele sabor, com aquele cheiro, com aquele gosto. É uma fábrica de produção, meu irmão. É tremendo isso. Você já viu? As mangas, pelo menos aqui na nossa região, elas nascem tudo na mesma época. Eu acho que elas se comunicam embaixo. Agora vamos lá. Tuf! Todo mundo produz manga. É ou não é? Dezembro. Como é que elas sabem? Eu acho que tem reunião, né? Lá de baixo, as raízes. Aí, vamos nessa. Eu acho isso tremendo, gente. Por isso que quando você arranca a árvore ou qualquer planta da terra, ela morre. As plantas precisam da terra para viver e para existir. A mesma coisa ele fez com os peixes. Não foi? Ele ordenou as águas que os produzissem. Por isso os animais marinhos dependem das águas para viver e existir. Você vai perceber que nenhum peixe entra na escola para aprender a nadar. Nunca vi pai peixe levando filhinho para aprender a nadar. Ele já nasce se movendo naquele ambiente, porque ele depende daquele ambiente. Não é verdade? Quem já viu peixe morrer afogado? Se você tirar o peixe de dentro do seu ambiente, ele morre. Por quê? Porque ele depende daquele ambiente, porque ele foi criado por Deus segundo aquele ambiente. Então até a forma dele é para ele ter facilidade de fluir naquele ambiente. Deus é tremendo, né? Gente, se você parar para pensar, a Bíblia é fantástica. Para eles é natural nadar e se mover nas águas. Como a ave voa, ninguém ensina a ave a voar. Escola de ensino para voos de ave. Nunca vi. Vai falir. Porque a mãe do passarinho empurra o passarinho e ele cai, meu filho. Se não voar, não morre. Mas ele aprende, ele bate a asa e aí cai, mas ele já percebe, eu posso voar. Já aprendi. Deus é tremendo. Então, assim como ele ordenou a terra que gerasse plantas, ele ordenou as águas que produzissem animais. Por isso os animais marinhos dependem da água para viver e existir. Para eles é natural nadar e se mover nas águas. Agora, com a criação do homem, Deus fez diferente um pouco. Ele usou o pó da terra, sim, por isso nós dependemos da terra. O homem não foi feito para morar em Marte. O homem não foi feito para viver em Plutão, seja lá qual planeta o homem quer ir. Ele foi feito para viver na terra, ele foi feito do pó da terra. Mas tem uma diferença na criação do homem. Ele usou o pó sim da terra, porém, ele recorreu a ele, ao seu filho, como modelo para a criação do homem. Porque ele diz, façamos um homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. Olha aí, ó. Há uma diferença. É por isso, meu irmão, é por isso que nós dependemos dele, assim como o peixe depende da água, assim como a árvore depende da terra. Nós dependemos dele. E é por isso que Paulo falou na Grécia isso e ninguém presta atenção. Vai lá em Atos 17, 28. Olha o que ele fala. Porque nele vivemos e nos movemos, igual o peixe no mar. Porque Deus usou a água para criar aquele animal. E Ele usou Ele próprio para nos criar a sua imagem e semelhança. Então eu dependo dEle. Quando eu tiro o peixe da água, ele morre. Quando eu tiro o homem de Deus, ele morre. Morre ou não morre? Morre. Eu dependo de Deus. É por isso que Paulo falou isso em Gálatas. Lá em Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. É igual o peixe no mar, é igual a árvore na terra. Se você tirar a árvore de manga aqui e plantar em Marte, sabe o que vai acontecer? Nada. Ela vai morrer. Porque ela precisa da terra. O peixe precisa do mar. Eu preciso de Deus para viver. Se eu estou sem Ele, certamente morrerei. E o Paulo, entendendo isso,
falou, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. É por isso que Paulo falou isso. Então a Bíblia está afirmando que toda a criação, inclusive nós homens, não somos fruto do acaso, como afirma o conhecimento científico atual. Aí vai ter um conflito. Concorda? Porque a Bíblia está falando uma coisa, a ciência está falando outra. Então, não tem como juntar. Não tem. Ah, não, a ciência comprova. Comprova nada. A ciência só comprova aquilo que vê. E o que não vê? Mais ou menos, eu sei. Mas se estudar direitinho ali, acaba entendendo o que Deus fez ali. Mas naquilo que vê. É claro que daqui 10 anos aí descobre outras coisas, aí não é bem aquilo que foi visto, etc, etc. Isso é natural no homem caído. Então há uma colisão, há um conflito. Porque a Bíblia afirma que nós fomos criados por um Deus Todo-Poderoso segundo a sua vontade. E a ciência diz que nós fomos criados pelo acaso. E que nós, homens, não originamos de nenhum animal anterior que evoluiu, e sim que o Senhor nos criou, e mais, a sua imagem e semelhança. Então, aquele conceito firmado na sua cabeça de que o homem veio evoluindo é mentira. E você sabe que a maioria das pessoas na igreja pensa assim? Sabia disso? Vou fazer uma pergunta discreta. Você pensava assim? Não, né? Você viu aquela imagem do homem que era um bichinho, um macaco, aí foi subindo, virou um homem moderno, de terno. Irmão, aquilo é uma mentira, meu irmão. Ah, você sabe por que a ciência pensa que ser de outro planeta teve na Terra? Porque a ciência descobre coisas que o homem fez no passado, que são técnicas incríveis. Porque o conceito dele é que o homem veio evoluindo. Então, naquele período, ele não tinha capacidade de fazer aquilo. Mas Deus já criou o homem inteligente. Deu para entender? É por isso que tem coisas fabulosas feitas aí. Porque o homem é inteligente. Deus o criou inteligente. Hã? Até mais do que hoje. Sim, é bem possível que era mais. Porque a gente está decaindo, não está evoluindo. O diabo, ele é astuto. Ele quer dizer que nós estamos evoluindo. Mas nós não estamos evoluindo. Nós estamos decaindo desde que pecamos. Amém? Então, nenhum ser vivente é fruto de evolução para a Bíblia. E sim, Deus os criou segundo a sua espécie, como está escrito em Gênesis 24. Você sabe quando fala segundo a sua espécie, o que está dizendo, meu irmão? Você sabe? Hein? Segundo a sua espécie. Hã? Homem da origem, homem. Isso. O que a Bíblia está falando aqui é extremamente científico isso, irmão. O macaco nunca vai dar um homem, o tigre nunca vai dar um leão. Eles nunca acharam o tal elo perdido. Não tem. Porque é segundo a sua espécie. A baleia nunca vai gerar um elefante e vice-versa. Gente, é um absurdo. Eles diziam que a baleia veio do elefante. Que dia que o elefante entrou no mar e teve mutação e casou com uma fêmea que também estava em mutação para nascer um filhote em mutação e ir para o mar? E que diacho de elefante é esse que queria ir para o mar, meu irmão? Para pensar, para virar baleia. Mas a dificuldade é que, na cabeça das crianças, isso é inculcado todo o tempo. Todo o tempo, é verdade. Mas nós vamos inculcar a verdade. Então, quando vem com esse arrasto. Pois é, isso é loucura, gente. O elefante não quer virar uma baleia. Ah, mas porque o osso aqui da baleia é parecido com o osso do elefante. E daí, meu irmão? E daí? Muito louco isso. Nenhum ser vivente é fruto de evolução. E sim, Deus os criou segundo a sua espécie, como está escrito em Gênesis 24. E disse Deus, produz a terra seres viventes segundo as suas espécies. Gente, isso é extremamente profundo. Isso é científico, eu quero dizer a vocês. Ele está dizendo, afirmando que todo animal foi criado segundo a sua espécie. Então ele criou o macaco, só dá macaco. Ele criou o leão, só dá leão. Ele criou o papagaio. Nunca o papagaio ia casar e ia nascer um, sei lá, um urubu. Amém? Jamais. Jamais um ser híbrido, sei lá.
mutou, aí uma parte virou homem, outra parte virou símio. Não tem como, porque é segundo a sua espécie. E a ciência sabe, quando ela pesquisa isso, que cada um é segundo a sua espécie. E a Bíblia fala isso há milhares de anos. E olha o que ele faz. E disse Deus, produz a terra seres viventes segundo a sua espécie. Isso aqui é extremamente importante. Animais domésticos. Deus criou animais que andam com o homem. Répteis, que eles falam que é a transição entre animal na terra e animal no mar. Ele falou, répteis segundo a sua espécie. Animais selvagens, segundo a sua espécie. Ele sempre fala, segundo a sua espécie. E assim foi. Acabou. Não existe possibilidade de evolução de uma espécie transmutar para outra. Não existe essa possibilidade. A teoria da evolução criada pelo homem é uma franca e aberta oposição à verdade revelada por Deus, o Criador, no Gênesis bíblico. Pois Deus não mente, como está escrito em Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Agora o homem, sim, ele é mentiroso. Veja em Romanos 3:4. De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Que lado que você vai ficar? É a minha pergunta. Eu te dou 1 mês para você pensar. Então, a vida é esperança. De Deus que não mente e que nos revelou a verdade da criação, ou do homem que mente e concluiu como fomos criados em sua capacidade limitada? A Gênesis criada pelo homem é, na realidade, baseado naquilo que o homem vê. Porém, a palavra de Deus nos chama a atenção para não sermos enganados pelas coisas que vemos, pois as coisas visíveis não foram criadas daquilo que se vê. Veja em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos não foram criados pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Isso aqui é extremamente científico. Isso aqui, se a ciência prestar atenção nisso, ela larga. Porque Deus está dizendo que aquilo que é visível não é feito do que é aparente. Parece que é, mas não é. Tudo foi criado por Deus por meio de sua palavra e tudo é sustentado pela palavra de seu poder. Ou seja, a vida e tudo que existe não passou a existir por um acaso, e sim pela vontade divina. E também a vida não permanece por si mesma, e sim é sustentada pela palavra de seu poder. Tem um salmo que resume tudo isso. Veja o Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. O espetáculo do universo sempre tem impressionado profundamente o ser humano. Na verdade, de sua beleza e harmonia, de sua complexidade, na grandeza de suas distâncias e indecifrabilidade dos seus mistérios. O rei Davi, após contemplar, maravilhado, a grandiosidade da criação, exclamou no Salmo 19, 1, versículo 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há falas nem palavras, não lhe se ouve a voz. Por toda a terra se faz ouvir sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. É por essa razão que Deus diz que quem não crê é indesculpável, pois toda a glória de Deus é vista pelas coisas criadas por Ele. Veja em Romanos 1, 19 e 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, não há perdão para eles. E estes homens que criaram e sustentam essa Gênese sem o Criador, pagarão um preço alto,
pois trocaram a verdade de Deus por mentira. Veja Romanos 1:25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Bereshit bara Elohim et Shammai vet haaretz. Amém? Shabbat shalom. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, porque a palavra do Senhor é perfeita. Você pode confiar nele. Meu irmão, se dentro do teu coração hoje você confiar nele, você vai ver a glória dele. É aqui dentro, ó. Às vezes a gente fica com o coração assim apertado, isso é falta de fé. A gente fica com o coração temeroso, é falta de fé. Amém, meu irmão? Lembra de Davi diante do gigante? Era um menino de 17 anos. Ele não duvidou de Deus. Ele duvidou foi do gigante que podia derrubar. Um menino pequeno, 17 anos, diante de um guerreiro forte e habilidoso. Porque ele era alto, habilidoso e forte. Ninguém tinha matado ele até aquele período. E o exército dele se garantia dele de tão forte que ele era. E o exército de Israel teve medo dele. Meu irmão, o teu coração tem que estar como o coração de Davi. O seu coração tem que crer. Se você continuar com a tristeza no seu coração, se você continuar com esse aperto dentro do seu coração, você não verá a glória de Deus. Amém? E Yeshua falou, se creres,